Agora vamos para o dimensionamento de engrenagem. Então vamos estudar o dimensionamento de engrenagens, tá? Então isso aqui que é interessante para gente. Para fazer esse dimensionamento nós teremos essa relação. Teremos essa relação, tá? Vamos ver aqui o que é cada coisa. Então B1. O que é o B1? É a largura do dente do peão, tá? Então, como eu falei para vocês, essa largura é importante. O que é o DO ao quadrado? Então, é o diâmetro primitivo do peão ao quadrado. MT, torque no peão, é o torque no peão, tá? Então, olha as unidades, milímetro, milímetro, newton, milímetro. PADM é a pressão admissível, tá? Em newton por milímetro quadrado. Essa pressão admissível, ela depende do material que você está utilizando. Então, os diversos tipos de aço já tem ali uma pressão admissível para você poder utilizar. Então, já tem tabelas, tá? Sobre os tipos de aço que são vendidos no mercado. E esse I aqui, que ele tá meio tosco aqui, mas é um I, tá? Ele é a nossa conhecida relação de transmissão, tá certo? Z2 sobre Z1. Lembrando, Z2 é a coroa, número de dentes da coroa, dividido pelo número de dentes Z1, né? Que é o número de dentes do peão. Tá? Então, peão menor, peão sempre é... O que é o peão? Quando você estiver aí no seu trabalho e perguntarem para você, falarem peão, você já tem que saber. Peão é uma engrenagem menor em uma transmissão de engrenagem. Coroa é engrenagem maior, tá certo? Agora uma coisa interessante aqui, ó, que a gente tem que notar é esse mais e menos aqui, tá certo? Esse mais e menos aqui da fórmula. O que é esse mais e menos aqui da fórmula? Você vai usar o mais quando tiver esse tipo aqui de transmissão, ou seja, transmissão de por engrenagens externas, tá? E você vai usar o menos quando tiver uma transmissão por engrenagem interna. Então, olha aqui, a engrenagem interna, aqui peão externo, aqui peão interno, tá? Então, olhe bem a diferença. Então, você vai utilizar o mais para esse tipo, tá? Para esse tipo aqui e o menos para esse outro tipo aqui, tá certo? Pressão admissível. Então, pressão admissível, a gente vai ter também essa fórmula para você poder obter, né? Na verdade, você já tem a pressão admissível, tá? Quer dizer, a gente vai calcular a pressão admissível, tá certo? De acordo com a dureza do material. De acordo com a dureza. Então, o que vai ser isso aqui? Vai ser esse W aqui, ó. É chamado de fator de durabilidade, tá certo? De que depende esse W? Ele depende da rotação do peão, tá? Ele depende aqui, ó, da duração do par. Então, você que vai decidir isso aí. Você vai fazer um projeto, geralmente você vai ter que utilizar 10.000 horas, 16.000 horas, 20.000 horas, tá? Então, de acordo com essa duração, você vai definir aí qual vai ser o seu fator de durabilidade, tá certo? Então, aí com isso você vai calcular a pressão admissível, tá? Pressão admissível, que vai levar em conta o HB. Mas o que é HB? É a dureza Brinell. Dureza Brinell. O que é a dureza? A dureza é a dureza do material que você está utilizando. Então nós já temos aí uma escala, que é chamada de escala Brinell, tá? Temos outras escalas também, que elas medem a dureza e todas essas durezas são catalogadas em normas, tá? Então para cada tipo de aço que você encontrar no mercado, você já tem ali uma dureza catalogada. Então tá aqui a dureza Brinell, tá? Para quem não conhece, então como que é feito essa dureza Brinell? Então, ela é feita da seguinte forma. Ela tem ali uma esfera de aço, tá? Uma esfera de aço temperável de diâmetro conhecido, tá certo? Diâmetro D. Ela é pressionada, ela é aplicada uma força aqui, ó, pressionando, puncionando ela aqui numa chapa de aço, tá? Isso aqui vai formar um suco de diâmetro Dzinho, tá certo? De diâmetro Dzinho.
A partir desses valores e dessa força, desse diâmetro, você vai calcular a dureza do material, tá? Então você vai, isso aí foi testado mesmo. Cada material que é produzido ele tem que ser feito o teste, tá? Para poder obter a dureza. Hoje em dia existem até medidores portáteis de dureza, tá certo? Então um medidor portátil, você teria que ter pelo menos um medidor portátil para você poder projetar uma engrenagem que não esteja padronizada, uma engrenagem especial, uma engrenagem que você vai utilizar no projeto especial. Então nós temos aqui a tabela de dureza, tá? Então temos diversos tipos de aço, tá certo? Diversos tipos de aço. E nós temos aqui as expressões admissíveis. Então observe aqui, para o aço fundido tipo 2, por exemplo, você vai usar 1.700 a 2.500. Então, você vai usar uma pressão admissível maior quando for uma carga maior e uma menor, tá? Quando for uma carga menor. Aí vai muito do seu feeling na hora que você estiver especificando no seu projeto. Mas se você tiver com medo, eu aconselho você a usar sempre o menor, tá? Usar sempre o menor, tá? Para você ter mais, quer dizer, usar sempre o maior. Opa, desculpa, usar sempre o maior. Então você vai usar sempre o maior para ter mais segurança, tá? Então se você tiver com medo, você usa sempre o maior que não tem erro. Então nós temos esse aqui é o aço, por exemplo, 1020, que é o mais utilizado. Você vai encontrar em qualquer lugar aqui para vender, é o 1020, tá? Você vai usar ali, ó, 1.750, tá certo? Esse aço aqui, quanto mais para baixo, mais caro é. Mais caro é, mais difícil de produzir, tá? Maior as características dele, de dureza, etc. Enfim, você tem outras vantagens. Agora tem um processo que é chamado de têmpera, né? Que é um tipo de tratamento térmico. Qual é a função dele? Aumentar a dureza do material, né? Para quem não sabe o que é têmpera, você pega o metal, aquece ele, depois você faz o resfriamento dele. Então você pode fazer esse resfriamento por fumaça, né, que é chamado carbonatação. Você pode fazer esse resfriamento em óleo, tá certo? Ou em água, ou ar. Então isso daí é um tratamento térmico, isso aumenta a dureza. Então, no caso esses ácidos aqui, por exemplo, 43, 20, 43, 40, 86, eles vão atingir uma dureza maior do que essa aqui, tá certo? Uma dureza maior do que esse aqui, tá? É... Existe uma outra escala muito conhecida também que é chamada de escala Rockwell. Só que a Rockwell, a Brinell usa a bolinha. Então usa a bolinha para fazer a punção. A Rockwell usa uma ponta diamantada, tá? Então tem a Rockwell A, Rockwell B, Rockwell C. Então dependendo do tratamento que tem essa ponta aqui, você vai ter aí uma escala Rockwell. Porém, como alguns materiais já bem conhecidos só em escala Rockwell, outros tipos de escala, tá? Que também tem a Villares, etc. Temos aí uma tabela de conversão entre as escalas, tá? Então temos uma tabela de conversão entre as escalas, tá certo? Então, por exemplo, o aço 1020 aqui, ele é similar ao VT20, tá? E ao C22 da escala DIN. Aqui nós temos aqui a composição deles, tá? Então, carbono 0,2, manganês 0,3, fósforo 0,4, tá? Etc. Então, você vai ter aí uma escala de conversão para poder, se você tiver um aço que só tem escala DIN, por exemplo, né? Por exemplo, se você precisar se você tem os dados do 1022, você tá lá e você só tem o aço que é o C22, então eles são comparáveis, você pode utilizar. Você precisa do 1040 e você não tem um SAE 1040, mas você tem o C53, então você pode usar também, tá? Então se aqui não tem aqui, você pode usar o maior. Enfim, você vai utilizar essa tabela para fazer aí a equivalência entre aços, quando você estiver fazendo o projeto. Outra coisa interessante, se você olhar na fórmula, a gente tem uma relação BDO ao quadrado, tá? Então, BDO ao quadrado. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então,
Aqui, ó. Mas a relação entre os dois depende é, depende do tipo de como elas estão apoiadas. Então, se você tiver aqui, ó, uma relação com engrenagem biapoiada, esse número vai ter que ser menor do que 1,2, tá? Se ela tiver aqui, ó, em balancim ou balanço, tá certo? Balanço, essa relação também apagada aqui vai ser menor do que 0,75, tá? Módulos normalizados. Então, aqui é uma coisa muito interessante aqui, é que quando a gente está lá calculando, projetando lá os dentes, calculando, você calcula os dentes. A primeira coisa que você faz, você usa o torque, usa tudo que você quer, calcula os dentes, mas não vai ser aquele dente que você vai utilizar. Por quê? Porque você não vai encontrar engrenagem no mercado com aquela característica que você projetou. Você vai ter que encontrar engrenagens padronizadas, tá? Então você calcula o módulo, mas não é aquele módulo que você utiliza. Você vai ter que utilizar o módulo normalizado. E onde tem esse módulo normalizado? Na norma DIN 780, tá? Então nós temos já vários módulos normalizados para diversos tamanhos de engrenagem. Então, por exemplo, se você calcula lá, deu 0,39. Então 0,39 está entre 0,3 e 1, tá certo? E qual que você vai escolher? Então você vai escolher esse aqui, ó, 0,4, tá? Por que que você vai escolher sempre o maior? Porque por fatores de segurança, tá? Então 0,3, né? Olha, 0,3 a 0,1, incremento de 0,1, ou seja, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, etc, até 1. Só que dentro do 0,3 até o 0,4, você vai ter uma distância aqui. Se você calcular de 0,31, ó, você não vai usar esse aqui, ó. Não vai usar esse aqui, você vai ter que usar o maior, tá certo? Por quê? Por causa da segurança.